Olá pessoal, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai dar sequência então ao nosso estudo de eletrodinâmica e a gente vai falar sobre medidores elétricos, ok? Nas últimas aulas a gente veio falando sobre várias grandezas dos circuitos elétricos. A gente falou sobre DDP, falou sobre potência elétrica, sobre corrente elétrica, resistência. Hoje a gente vai ver como que se faz, o que é necessário para medir essas grandezas de um circuito elétrico, beleza? Basicamente, a gente vai falar de dois resistores, ok? Então, primeiro, o amperímetro. Já diz no nome, amperímetro mede ampere. Ampere é a unidade de corrente elétrica. Então, o amperímetro ele serve para medir a corrente elétrica, certo? Tranquilo? Então, amperímetro mede corrente elétrica. Logicamente, a gente já falou sobre associações e a gente sabe que quando a gente tem uma associação em série, a corrente é igual. Percebam nesse circuito aqui, ó, que está todo mundo em série, né? Se eu tenho uma corrente só, a corrente não se divide em nenhum momento. Então a corrente que passa pelo gerador, pelo resistor e pelo amperímetro vai ser a mesma. Esse amperímetro vai determinar então a corrente desse circuito. Portanto, para um amperímetro medir a corrente elétrica, ele deve estar em série com o equipamento que tu quer medir a corrente. Por exemplo, então, para medir a corrente desse resistor, se coloca um amperímetro em série com ele. Percebam que tanto faz o amperímetro estar antes, depois, não importa onde ele estiver, ele tem que estar em série. Ok? Tranquilo? Agora, a gente pensa no seguinte, a corrente elétrica vai passar por dentro do amperímetro e vai ser medida. Só que quando a corrente passar por ali, caso esse amperímetro tenha uma resistência, essa corrente vai sofrer uma queda de tensão. E o teu circuito vai ser um circuito diferente, porque ele vai ter uma resistência a mais do que ele tinha antes quando tu colocou um amperímetro. Para que isso não ocorra, então, o amperímetro ele não pode ter resistência. A gente diz que um amperímetro é ideal quando ele não tem nada de resistência, quando a resistência é zero, quando a resistência é nula, certo? Então, o amperímetro ideal tem resistência interna zero. Portanto, mede corrente, deve ser colocado em série e deve ter resistência zero. Isso é um amperímetro. Agora, a gente chama de voltímetro aquele equipamento que mede a voltagem, ou a DDP, ou a tensão elétrica, certo? O voltímetro é o equipamento que mede tensão. Em uma associação paralelo, a tensão é igual. Portanto, o voltímetro ele deve ser associado em paralelo. Beleza? Tenho aqui um resistor, ó. Coloquei em paralelo com esse resistor um voltímetro. Aí eu vou marcar a DDP do resistor. Percebam que outra forma de pensar é a seguinte: DDP não é diferença de potencial, então eu tenho que medir o potencial elétrico antes do resistor e depois do resistor, para saber quanto que ele mudou, qual foi a diferença. Portanto, eu conecto o voltímetro antes e depois, e aí eu sei a diferença de potencial, a queda de potencial gerada. Beleza? O voltímetro, então, mede tensão, deve ser colocado em paralelo. Só que, quando a gente tem uma associação paralelo, a corrente ela tem dois caminhos. Percebam que a corrente, quando chega aqui, ó, ela pode ir para dentro do resistor ou para dentro do voltímetro, né? Passar pelo resistor ou passar pelo voltímetro. A gente não quer que a corrente passe pelo voltímetro, porque senão a corrente que passa pelo resistor vai ser diferente da anterior. Em uma associação em paralelo, se eu tiver uma resistência maior, a corrente é menor. Para que eu não tenha nenhuma corrente passando pelo voltímetro, então, a resistência deve ser infinita. Dessa forma, a corrente passa toda pelo resistor e não passa nada pelo voltímetro, certo? Então, o voltímetro ideal é aquele que tem resistência infinita. Portanto, amperímetro mede corrente, deve ser colocado em série e deve ter resistência zero. Voltímetro mede DDP, deve ser colocado em paralelo e deve ter resistência elétrica infinita. Ok? Como que isso costuma cair no vestibular? Geralmente de duas formas. A primeira
ele pede para tu dizer onde que deve ser colocado cada voltímetro, cada amperímetro no circuito. E aí é bem simples. Por exemplo, ele te dá um circuito e fala, onde que eu deveria colocar o amperímetro e voltímetro, ou qual figura representa a instalação correta do amperímetro e do voltímetro, para medir a DDP de não sei quem, a DDP de uma geladeira e a corrente na tomada, por exemplo, certo? Bom, pessoal, basicamente o que tem que fazer? Perceber que o amperímetro deve ser colocado em série e o voltímetro colocado em paralelo. Resolve a boa parte das questões dessa forma. Quando envolve cálculo, é um cálculo que a gente já sabe. Por exemplo, eu dou um circuito e falo, determine a corrente que passa pelo resistor 2. Agora eu coloco lá um amperímetro em série com o resistor 2 e falo, determine a corrente que passa pelo amperímetro. O cálculo é o mesmo, basicamente tu vai fazer o quê? U igual a RI, certo? Vai aplicar as leis de Ohm e vai chegar lá no valor da corrente ou da DDP, se for um voltímetro. Então, nos cálculos não vai ter nada de novidade. Ok, pessoal? Então essa era a aula de hoje, bem curtinha, bem tranquilo, né? Um abração e até mais.